Sabe, existe um período bem no comecinho da vida que é tão, mas tão fundamental que ele pode simplesmente moldar a saúde e o bem-estar de uma pessoa, para sempre. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse período, os primeiros 1000 dias. Pensa um pouco nessa pergunta. E se as bases para tudo, para a inteligência, para o bem-estar, para a saúde de uma vida inteirinha, fossem construídas nesse tempo tão curto? A ciência hoje mostra que isso não é só uma ideia, uma hipótese. É exatamente o que acontece. Então, o que são exatamente esses primeiros 1000 dias? A conta é simples, é o tempo da gestação mais os 2 primeiros anos de vida. As maiores organizações de saúde do mundo, elas olham para essa fase como uma janela de oportunidade única, sabe, que não se repete. E por que isso é tão urgente em uma escala global? Porque olha só esse número, 43% das crianças no mundo correm o risco de não atingir seu potencial máximo por causa da desnutrição e da pobreza. É um número que assusta. E isso transforma o cuidado nesses 1000 dias numa questão humanitária. Para a gente entender bem o tamanho do impacto desses dias, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a janela crítica. Depois, a nutrição na gravidez. A introdução dos sólidos, como montar um prato saudável, o que evitar. E, por fim, como os hábitos que nascem aqui, bom, eles duram a vida toda. Vamos começar pelo coração da coisa, a tal da janela crítica. As escolhas nutricionais feitas aqui têm efeitos que duram muito tempo. E algumas falhas, algumas deficiências podem ser irreversíveis. Elas podem impactar a saúde para sempre. O que esse slide mostra de um jeito brilhante é como tudo está conectado, está amarradinho. Cada item aqui não é um evento isolado, é um investimento. Uma boa nutrição, cuidado e estímulo nesses 1000 dias são a base, o alicerce mesmo, para o QI, para o sucesso na escola, para a produtividade na vida adulta e até para prevenir doenças lá na frente. E olha que interessante, tudo começa antes mesmo do nascimento. Vamos dar uma olhada na primeira fase desses 1000 dias, a nutrição da mãe. É ela que fornece a matéria-prima, os blocos de construção essenciais para o desenvolvimento do feto. 4 nutrientes aqui são as superestrelas do momento. O folato, que é fundamental para prevenir defeitos no tubo neural. A colina, super importante para a memória e para a estrutura do cérebro. O ômega 3, principalmente o DH, que ajuda no desenvolvimento do cérebro e dos olhos. E o ferro. O ferro merece um capítulo à parte. Essa frase resume tudo de um jeito genial. Ferro é cérebro. É que o ferro é, literalmente, o combustível para o desenvolvimento neurológico. A falta dele nesse período pode causar danos cognitivos que vão durar até a vida adulta. Então, a atenção ao ferro tem que ser prioridade máxima. Beleza, agora vamos avançar no tempo para um outro marco super importante, a introdução dos alimentos sólidos. E o segredo aqui não é só a idade, não é olhar o calendário, é observar os sinais de que a criança está pronta para essa nova aventura. Então, como é que a gente sabe que chegou a hora? Existem 4 sinais bem claros. A criança já sustenta a cabeça e o pescoço, senta com um mínimo de apoio, ela para de empurrar a comida para fora com a língua por instinto e, talvez o mais fofo de todos, ela mostra uma curiosidade gigante pela comida dos outros. Essa linha do tempo aqui ilustra a jornada das texturas de um jeito super visual. A palavra-chave aqui é progressão, não é pressa. A gente começa com purês, avança para alimentos picadinhos e, lá pelos 10 meses, a criança já pode começar a participar da refeição da família. Claro, com os cortes e adaptações certos. O objetivo é desenvolver a mastigação com segurança e aos pouquinhos. Agora que a gente já sabe quando e como começar, vamos ver como criar uma relação saudável com a comida. Isso vai muito além dos nutrientes, viu? O foco aqui é no comportamento, no ambiente das refeições. Aqui a gente vê 2 caminhos totalmente opostos. A alimentação controladora, aquela que força a raspar o prato e usa a comida como prêmio, pode criar muitos problemas lá na frente. Já a alimentação responsiva, ela ensina a criança a ouvir os próprios sinais de fome e de saciedade. Isso constrói autonomia e uma relação muito mais positiva com os alimentos. E como colocar isso em prática? Com dicas simples. Criar rotinas, comer em família sem distrações, sabe? Sem celular, sem TV, manter as refeições de uns 30 minutos e deixar a criança participar, tocar na comida. Isso transforma a hora de comer num momento de conexão e não de estresse. Tão importante quanto saber o que oferecer é saber o que evitar. Vamos navegar agora por algumas armadilhas nutricionais, os grandes nãos da alimentação infantil, que são cruciais para a segurança e para a saúde. A regra aqui é super direta e clara. Suco, mesmo natural, não tem vantagem nenhuma em relação à fruta inteira.
E pior, ele acostuma o paladar a querer bebidas doces para matar a sede. A água é sempre, sempre a melhor opção. Aqui temos outro alerta muito importante. O mel, por mais que pareça supernatural, pode conter esporos de uma bactéria bem perigosa, que causa o botulismo infantil, uma doença grave. Por isso, a recomendação é categórica: nada de mel antes dos 2 anos. E por que não dar leite de vaca no primeiro ano? Esse comparativo explica direitinho. Ele tem proteína demais, o que sobrecarrega os rins e pode estar ligado à obesidade no futuro. Além disso, ele é pobre em ferro e pode até causar pequenos sangramentos no intestino. O leite materno ou a fórmula infantil são os únicos realmente adequados. Chegando aqui no finalzinho, vamos conectar todas essas práticas com os resultados a longo prazo. Vamos entender como essas escolhas lá do comecinho viram a base para uma vida inteira mais saudável. O que se constrói nesses 1000 dias é um legado. A dieta inicial define a nossa microbiota intestinal, ou seja, as bactérias boas do nosso intestino. A exposição a vários sabores molda o paladar para sempre. A alimentação responsiva ajuda a prevenir a obesidade. E refeições positivas criam um bem-estar emocional. É um verdadeiro alicerce para o futuro. E a gente termina com uma reflexão. Se os primeiros 1000 dias são um projeto de construção de uma vida, a pergunta final não é só para a sociedade, é para cada um de nós. Que tipo de alicerce estamos construindo hoje para o futuro que vem aí? A resposta começa no próximo prato.